Olá, queridos, graça e paz. Daremos início à nossa leitura bíblica, o devocional diário. Leremos hoje o sexto capítulo, o último capítulo do livro de Efésios. Nos diz assim: Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo. Como dizem as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. Esse é o primeiro mandamento que tem promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para vocês e você viva muito tempo na terra. Pais, não tratem os seus filhos do jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. A carta de Paulo aos Efésios é justamente com o intuito de uniformizar, de ensinar o caráter cristão. Efésios era uma cidade pagã, atualmente é a Turquia, se eu não me engano, uma cidade da época. Era um local onde havia muitos cultos pagãos, as pessoas tinham costumes extremamente contrários àquilo que é a realidade cristã. Então nós vemos que essa carta de Paulo aos Efésios, ele estava preso em Roma quando ele escreveu essa carta, e ela vem falando todos, minuciosamente talvez, né, com riqueza de detalhes sobre relações, sobre relacionamentos, sobre conduta, como deve proceder o esposo, a esposa, como deve proceder o pai, o filho, igual esse trecho que nós lemos aqui. E é justamente para que a igreja pudesse fortalecer e criar uma identidade cristã, saber o que eu tenho que fazer. Eu sou um cristão, e aí? Como eu devo agir? Como filho, eu devo obedecer ao meu pai? Por quê? Deus ainda nos dá um porquê. Olha que quão maravilhoso e misericordioso Deus é. Não é só obedecer cegamente. Deus nos faz entender, porque Ele realmente honra aquele que obedece o pai e a mãe. E a Bíblia é rica de exemplos. Nós vemos filhos obedientes. O maior exemplo é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que obedeceu o Pai até o fim, até a morte de cruz. E Ele é o nosso exemplo maior, de filho, de como ser. Não é verdade? Inclusive nesse quesito aí. E tem também o conselho para os pais. Enquanto pais, nós temos responsabilidade de ensinar os nossos filhos, ensinar na obediência, na disciplina dos ensinamentos cristãos. Ou seja, isso que a gente está lendo aqui, nós temos que aplicar na vida dos nossos filhos. É isso que Deus espera de nós. Nós temos o dever de ensinar a palavra, de ensinar a oração, de ensinar a obediência de forma geral, uma conduta que seja condizente já com o cristão. Esse é o nosso papel quanto pais. Depois ele vai falar aqui um termo: escravos de seus donos. Os escravos obedeçam com respeito àqueles que são seus donos aqui na terra, e façam isso com sinceridade, como se estivessem servindo a Cristo. Não obedeçam seus donos só quando eles estiverem vendo vocês, somente para conseguir a aprovação deles, mas como escravos de Cristo, façam de todo o coração o que Deus quer. Trabalhem com prazer, como se vocês estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas. Lembre-se de cada pessoa, seja escrava ou livre, será recompensada pelo Senhor de acordo com o que fizer. Donos de escravos, tratem os seus escravos também com respeito e parem de ameaçá-los com castigos. Lembre-se que vocês e os seus escravos pertencem ao mesmo Senhor, que está no céu, ao qual trata todos igualmente. Era uma coisa comum na época, né, a relação de escravo, donos, né? Acredito que é uma coisa que todos têm conhecimento. Nós podemos substituir aqui pelas nossas relações trabalhistas de hoje, prontamente. Quando eu estou no meu local de trabalho, eu preciso ter uma conduta, eu preciso obedecer, eu preciso estar submissa àquilo que o meu superior, né, manda com que eu faça, e que eu tenho que fazer isso, não para ele, mas com a consciência de que tudo o que eu faço é para o Senhor e que a recompensa vem dele também, tanto para mim quanto para o meu patrão, o meu chefe, né? Tanto para o meu professor, seja qualquer tipo de relação de hierarquia dentro da própria igreja, os pastores, os líderes. Então nós precisamos agir como se para o nosso líder maior,
para o nosso dono maior, que é Deus Pai, Jesus Cristo, Espírito Santo. Então, que o Deus triuno seja a nossa referência de autoridade maior em todas as nossas relações de autoridade aqui na terra, né? Esse é o conselho de Paulo para aquele povo ali daquela época. Agora ele vai falar um texto bastante conhecido, que é sobre a armadura de Deus, que fala assim: para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura de Deus nos dá. Assim como chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça e calcem os sapatos, a prontidão para anunciar a boa notícia da paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como espada e o Espírito que Deus lhe dá. Façam tudo isso orando a Deus, pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. E orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa para quando eu falar. Fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Eu sou o embaixador do serviço desse Evangelho, embora esteja agora na cadeia. Portanto, orem para que eu seja corajoso e anuncie o Evangelho como devo anunciar. Saudações finais. Tíquico, nosso querido irmão e fiel servo no trabalho do Senhor, lhes dará todas as notícias a meu respeito, para que vocês possam saber como estou passando. Eu estou vivendo, enviando a vocês para que ele conte como todos nós aqui estamos passando, a fim de que vocês fiquem animados com as informações que ele vai dar. Que Deus, o Pai e o Senhor Jesus Cristo deem a todos os irmãos paz e amor com fé, e que a graça de Deus esteja com todos os que amam o Senhor Jesus Cristo com um amor que não tem fim. O fechamento da carta, a armadura de Deus. Ele nos faz lembrar que muitas das vezes nós enfrentamos dificuldades na vida, ou a maioria das dificuldades que nós enfrentamos, nos relacionamentos mesmo, na nossa vivência diária, não é contra pessoas, e sim contra poderes espirituais, né? Do maligno, que às vezes tenta, né? Infiltra nas relações e causa aquele desconforto, aquela desarmonia. Então, para que isso seja eliminado, nós precisamos estar firmes naquilo que Paulo ensina aqui, que é nos revestir da armadura de Deus, daquilo que ele fala aqui, que é calçar os nossos pés com o Evangelho, ou seja, sempre ter uma palavra do Senhor, sempre ter disposição de levar a palavra, né, a couraça da justiça. Nós precisamos estar ali com a nossa integridade, com a nossa moral, com o nosso testemunho de acordo. Nós precisamos ter fé, porque lembrar do Senhor nesses momentos de embate, lembrar disso, agir com fé, com sabedoria, né, e sempre entendendo que não é contra o meu irmão, não é contra o meu pai, não é contra minha mãe, não é contra o meu marido, não é contra o meu chefe, mas geralmente existe uma força maligna, existe um mal, um desconforto. Quando a gente está no Espírito, está em oração, está revestido com a armadura de Deus, está com a consciência firmada em Cristo, a gente lembra, opa, não vou reagir. Eu vou orar, eu vou clamar, eu vou voltar o meu pensamento, voltar a minha mente para aquilo que realmente faz sentido e faz diferença na minha vida, que é a minha vida cristã. É aquilo que Deus ensina, é a palavra do Senhor. Orar sempre, é que Ele pede para os irmãos estar orando sempre, orando por Ele, orando para que Ele possa, né, ser bem-aventurado na missão dEle. E é que Ele faz a saudação final, encerra o livro, encerra a carta, né, saudando os irmãos. E esse texto, esse capítulo é riquíssimo,
aconselho que os irmãos leiam com calma e faça assim uma meditação mais profunda, porque Deus fala muito com a gente no livro todo de Éfeso, né? Nós temos bons conselhos aqui. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, e nos dê um bom dia, que a nossa vida seja realmente voltada, revestida para aquilo que Deus espera de nós e aquilo que Ele nos ensina com amor, né? O Senhor nos abençoe, fique com Deus, tenha um bom dia, amém.